Putin acaba de destruir satélites da SpaceX de Elon Musk. A Rússia continua ameaçando Elon Musk, mas ele não é tão fácil assim de se intimidar e tem algo escondido na manga para se opor a Vladimir Putin. Quer saber a história completa? Veja até o final que vamos explicar. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. O que acontece se os russos e os chineses começarem a mirar os satélites? Isso tem o potencial de se tornar uma ameaça a Starlink? Essas são as perguntas que jornalistas fizeram a Elon Musk no contexto da operação espacial russa na Ucrânia. A resposta foi interessante contemplar as demonstrações anti-satélite da Rússia alguns meses atrás no contexto desse conflito, porque isso causou muita controvérsia entre operadores de satélite. Isso até mesmo representou algum perigo à estação espacial onde cosmonautas russos estão localizados. Mas por que eles fizeram isso? Essa foi a mensagem antes da evolução das tensões na Ucrânia. Tentar superar Starlink não será fácil, porque já temos mais de 2.000 satélites. Seriam necessários muitos mísseis. Espero não precisar testar na prática, mas acredito que seríamos capazes de lançar mais satélites do que eles seriam capazes de derrubar com os mísseis. Finalizou Elon Musk. A Starlink pode oferecer comunicação de alta velocidade com bons custos em toda a superfície do planeta. E além disso, Elon Musk é muito progressista em relação a levar o mundo para um futuro melhor, não é mesmo? Talvez o Ocidente construa de fato um futuro melhor, mas o problema é que, a julgar pelas ações de políticos ocidentais, a Rússia não tem espaço nesse mundo e terá que consegui-lo à força por meio de seu poderio militar. Como já constatado, a dominância sobre o espaço é a base da dominância sobre a superfície da Terra, e isso foi confirmado pelo conflito na Ucrânia. As forças armadas ucranianas não contam com seu próprio grupamento orbital, mas recebem dados de satélites americanos por meio de satélites de comunicação americanos, e assim podem resistir às forças armadas russas, que são tecnicamente superiores, infligindo golpes críticos de tempo em tempo. Acredita-se que os satélites da Starlink não podem ser utilizados para reconhecimento, ainda que essa alegação não possa ser tida como verdade absoluta, mas mesmo sua utilização como forma de comunicação representa uma grande ajuda para as forças armadas ucranianas e, de acordo com alguns relatórios, já existem milhares de terminais da Starlink na Ucrânia. Também é importante mencionar que a Starlink é a primeira de muitas, um exemplo que pode demonstrar que satélites de comunicação de alta tecnologia podem ser rapidamente produzidos e colocados em órbita em grandes quantidades. Não há dúvidas de que o número de satélites pequenos de rápido lançamento voltados a vários propósitos continuará a aumentar exponencialmente. O que vai acontecer se as forças armadas da Federação Russa enfrentarem um oponente muito forte em um conflito limitado que não envolva o uso das armas nucleares, ou um oponente que tenha um grande estoque de armas de longo alcance? Nesse caso, a presença de um dos oponentes de um grupo altamente eficiente de satélites de reconhecimento de inteligência, comunicações e controle possibilitará a neutralização das tropas russas, sem que isso signifique um combate direto. Aviões serão destruídos em pleno ar, navios e submarinos afundarão antes mesmo de saírem do cais. Tropas terrestres não poderão ganhar terreno, mobilizar forças significativas ou conduzir um reabastecimento efetivo de suprimentos e munição. Outros equipamentos em alto mar também serão detectados e destruídos a uma distância maior do que serão capazes de detectar. Se alguém, por um momento, pensar que será de outro modo, que será possível simplesmente construir uma frota mais moderna, oferecer tanques e outros veículos às forças terrestres com equipamentos de proteção complexos, como caças de quinta geração da Força Aérea Americana, e assim tudo estará bem, então essa pessoa está redondamente enganada. Por outro lado, as Forças Armadas Americanas sem satélites, sem dados da inteligência fornecidos da órbita, sem sistemas de comunicação espaciais, perderiam uma significativa parcela de suas vantagens. Armamentos de alta precisão e distância não receberiam designações de alvos. Veículos aéreos não tripulados não seriam capazes de operar fora das frequências de rádio ou além do alcance do equipamento de comunicação da nave-mãe. Muitas conexões verticais e horizontais de vários setores. Apenas a superioridade espacial pode assegurar a vitória, e sua ausência é praticamente uma certeza de derrota. Portanto, Elon Musk é muito perigoso para a Rússia. O que Putin pode fazer para pará-lo?
Superar o número e a quantidade dos satélites de reconhecimento? Isso é impossível. A Rússia não será capaz de produzir e colocar satélites em órbita a uma quantidade mesmo menor que os Estados Unidos e outros países ocidentais. E a presença de seu próprio agrupamento de satélites não nega a superioridade dos Estados Unidos e da OTAN no que se refere ao número de armas de alta precisão e longa distância e veículos aéreos não tripulados. Interferir nos sinais dos grupos de satélite por meio de dispositivos de guerra eletrônica e caçá-los com laser? Nunca nada desse tipo foi ouvido. Nada do tipo está sendo usado na Ucrânia. Neutralizações funcionais geralmente não são muito confiantes, e é difícil analisar a eficácia de se suprir quaisquer comunicações e inteligências inimigas. Resta apenas a destruição física da nave inimiga. Mas existem muitos problemas em relação a isso. Com as ferramentas que a Rússia tem em mãos, 10, 100 satélites podem ser destruídos, mas e se existirem milhares ou dezenas de milhares deles? Chegará um ponto em que colocar novos satélites em órbita custará menos que os destruir. A vantagem será de quem puder tanto destruir quanto colocar os satélites em órbita a baixo custo. Em termos de colocar em órbita, os Estados Unidos já contam com um grande auxílio, veículos parcialmente utilizáveis da classe do Falcon da SpaceX. Ainda que até o momento eles não representem uma vantagem significativa, a substituição pode mudar após o início da utilização dos foguetes Starship de Elon Musk. Se isso acontecer e os Starship realmente viabilizar a redução do custo de colocar cargas em órbita, então, após um curto período, as Forças Armadas americanas perceberão as vantagens que Elon Musk pode proporcionar e no futuro próximo, satélites de reconhecimento, comunicação e controle, bem como sistemas de defesa contra mísseis, poderão ser colocados em órbita e terão a capacidade de interceptar centenas ou mesmo milhares de ogivas e sistemas de combate espaciais. Para parar Elon Musk, a Rússia está desenvolvendo o projeto Reaper. Do que ele se trata? Satélites colocados em órbita em massa serão implantados em um único veículo de lançamento e em seguida se separarão quando entrarem em órbita. Conhecendo essa órbita, é possível lançar uma aeronave interceptora de modo que ela passe pelos satélites que precisem ser destruídos. Durante o voo ou a uma distância mínima, o interceptor liberará uma munição compacta e econômica que destruirá o satélite inimigo. O interceptador então partirá rumo ao próximo satélite e ao próximo e ao próximo e assim por diante até que fique sem munição. Ao conduzir seus ataques, existe o risco de que o interceptador então voe em direção a uma nave de fragmentos deixados pelo ataque ou de sua própria munição. Com base nisso, talvez a melhor opção fosse atacar o satélite inimigo após a passagem do interceptador. Nesse caso, a munição será levada na direção oposta e todos os fragmentos ficarão atrás do interceptador. O interceptador orbital da classe Reaper deve incluir radares e ou mecanismos ópticos de detecção de rastreamento de alvos, combustível e motores para orientação, correção das rotas de voo e compartilhamentos de ferramentas e armamentos. Alterações na rota de voo adicionais devem ser a responsabilidade dos motores interceptadores. Um interceptador pode, potencialmente, carregar centenas de munições. Por exemplo, se o diâmetro do lançador de uma munição tiver cerca de 150 mm, então um pacote de 100 munições no formato 10x10 será um quadrado com um lado de pouco mais de 1,5 metro. Um pacote de 400 munições terá uma dimensão de pouco mais de 3 metros por 3 metros. Para impedir que satélites inimigos ataquem por meio de correções de sua órbita, um interceptador provocador não equipado com radares e munição pode ser desenvolvido. Sua única tarefa será se aproximar de satélites inimigos a partir de comandos dados a partir da Terra para forçá-los a mudar sua órbita e desperdiçar combustível. Seu fornecimento de combustível pode ser muito maior que o do interceptador, de modo que ele será capaz de dar muitas voltas, fazendo com que os satélites inimigos mudem de órbita, desperdiçando combustível. Esses provocadores podem ser lançados mesmo em períodos de paz para deixar o inimigo alerta, mas é claro que Elon Musk está ciente da ameaça e pronto para preveni-la. Estamos falando de satélites equipados com sistemas de autodefesa. Muitos acreditam que isso os tornará caros e complexos, porque eles precisarão de inteligência, armas e tudo mais para operar, sendo que isso
contradiz o conceito da produção em massa de satélites. No entanto, essas pessoas não consideram que quando a Rússia lançar seu sistema Reaper, Elon Musk já será capaz de implementar seu projeto de redução de custos de tais tecnologias e posteriores confrontos custariam muito à Rússia. Se os satélites de Musk serão lançados aos milhares, então os interceptadores orbitais Reaper serão lançados às dúzias ou talvez centenas. Isso significa bilhões de dólares contra os milhões que os Estados Unidos e Elon Musk gastarão. Você acha que Elon Musk vai conseguir derrotar a Rússia no espaço? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.